Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos esta mensagem em tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, sua condução, que o teu Espírito conduza, Senhor, cada palavra, cada frase, que alimente, Senhor Deus, Pai, o nosso espírito, que alimente, Senhor Deus, a nossa alma, que a tua palavra seja um pasto sadio sempre neste altar, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com mais fé, esperança a cada dia mais, em nome de Jesus. Espírito de Deus, que cada coração nessa noite esteja aberto para receber esta mensagem no nome de Cristo Jesus. E quem crê diga amém. Glória a Deus. Você senta e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem está nos visitando hoje, levante a mão, primeira vez no culto. Glória a Deus. Quer que a igreja deseja? Volte sempre e perseverem no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gente, como me preparar para viver o novo de Deus? Agora nós vamos nos preparar para viver o novo de Deus, andar no tempo de Deus, observando a história do rei Davi. Para mim falar de Davi é inspirador. Para mim falar de Davi é uma inspiração. Esse homem, com a sua história, com o seu coração, ele nos ensina muito. Esse homem, com a sua história de vida, do momento em que Jessé entra na sua casa, que começa a sua história contada na Bíblia, até o último dia da sua vida, onde ele dá o último suspiro, todo o seu contexto histórico, toda a sua história é inspirador demais. E o seu coração nos ensina a querer ter um coração parecido com o dele. Ele foi o único homem da Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Só para você ter uma ideia, aguçar a sua curiosidade, nós estamos vendo a novela Gênesis no contexto de Abraão. O Brasil está assistindo essa novela, no contexto de Abraão. E Abraão, sabe quantos capítulos da Bíblia foi dedicado a Abraão? Em Gênesis, 14 capítulos. Toda a Bíblia, 14 capítulos da Bíblia foi dedicado a Abraão. José do Egito, 14 capítulos da Bíblia foi dedicado à vida de José, certo? Jacó, neto de Abraão, 11 capítulos da Bíblia foram dedicados a Jacó, neto de Abraão. Elias, o grande profeta Elias, o grande homem ungido, cheio da unção, 10 capítulos da Bíblia foram dedicados ao profeta Elias. E a Davi, o rei Davi, 66 capítulos da Bíblia foram dedicados ao rei Davi. Muita coisa. Então tem muita coisa para a gente aprender com esse homem. 66 capítulos da Bíblia dedicados ao rei Davi. Referências do rei Davi no Novo Testamento. Referências, citar o nome do rei Davi no Novo Testamento. Quantas referências só no Novo Testamento? 59 referências. Se a Bíblia chama tanta atenção para algo, a gente tem que observar o que é que ela quer nos ensinar. Amém? Então nós vamos passear nessa introdução de muitas mensagens que virão sobre o rei Davi, onde ele vai nos ensinar a gente viver no tempo de Deus, onde nós vamos observar a vida dele e o seu coração, e ele vai nos ensinar, através da sua história, a gente caminhar no novo de Deus e permanecer no novo de Deus, viver o tempo de Deus, largar o tempo do homem, porque o tempo do homem deve ser largado, e começar a vislumbrar sempre o tempo de Deus, hoje e daqui a alguns domingos, observando a vida do rei Davi. Amém? Vamos passar a introdução apenas nesse primeiro domingo, mas vamos fazer algumas perguntas. Como a primeira: o que tem real valor para Deus? Repete comigo para gravar. O que tem real valor para Deus? O que é que Deus olha para você e para mim que para Ele tem valor? O que é que tem real valor para Deus? Amém? Para mim viver o tempo de Deus, eu tenho que aprender o que é que tem real valor para Deus. Para mim caminhar no tempo dele, viver o novo dele, eu tenho que aprender o que é que tem real valor para Deus. Amém? Olha só, 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 12, diz assim, presta atenção. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Mandou chamar Davi e ele veio. Olha a característica de Davi. Ele era ruivo, belos olhos e boa aparência.
Assim como o profeta Isaías dá as características do Senhor Jesus, da mesma forma Samuel, aqui escrito as características de Davi, só diz que ele era um rapazinho ruivo, era um rapazinho com olhos chamativos, um rapazinho com olhos bonitos e um rapaz de boa aparência. Essa era a aparência de Davi. Essa era a aparência do rei Davi. Mas a pergunta continua: o que é que tem real valor para Deus? Eu quero que você preste atenção nessa pergunta. O que é que tem real valor para Deus? Para a gente entender um pouco sobre essa aparência, a gente tem que entender o contexto daquele povo, daquela época em que foi traçado os reis. Como eram os reis daquela época? A nação de Israel era a única que não tinha rei. Era a única nação que não tinha rei. Quem guiava a nação de Israel naquela época era o profeta Samuel. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo. Deus falava com Samuel, Samuel guiava o povo. Samuel estava envelhecendo e os seus filhos não eram condizentes com as mesmas atitudes de Samuel. A Bíblia diz que os filhos de Samuel não eram como o pai. E o povo mesmo disse para o profeta: olha, nós queremos um rei, porque os teus filhos não é como você. Nós queremos um rei como as outras nações. Nós queremos ter alguém nos conduzindo como as outras nações. As outras nações tinham reis, Israel não tinha. Quando se perguntava a um israelita: como é o teu rei? Qual é o nome do teu rei? Os israelitas diziam: o nosso rei mora no céu, o seu trono é de glória. Aí eles achavam um absurdo as outras nações. Quer dizer que não tem rei? Tem! O nosso rei está no céu e o seu trono é um trono de glória. Isso soava esquisito para quem não é espiritual. Então o povo pediu: queremos um rei. Quem pediu um rei foi o povo. Não foi Deus que quis dar o rei. Quem pediu um rei foi o povo. Então, segundo o povo, a aparência de um rei tinha que ser diferenciada. Segundo o povo, olha a aparência de um rei. Aí Deus escolhe um homem. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Não se esqueça da pergunta: o que é que tem real importância para Deus? Não se esqueça da pergunta: o que é que tem real importância para Deus? 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Olha o que diz desse homem: rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Então não tem nem como errar quem era esse homem, porque dá o nome do pai, o nome do avô, o nome do bisavô e o nome do tataravô, para dizer quem era a pessoa. Versículo 2: ele tinha um filho chamado Saul. Aparência de Saul, preste atenção: jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. A minha versão diz sem igual. Não tinha ninguém que se igualasse à aparência de Saul. Era o perfil de um rei. Não tinha ninguém que se igualasse à aparência de Saul. Sem igual entre os israelitas. A minha versão diz assim: os mais altos batiam no ombro dele. Ele era sem igual a sua beleza. E ele era tão alto que os mais altos batiam no ombro dele. Para você ver o tamanho desse homem. Ele tinha aparência real. Ele tinha perfil de rei. Porque naquela época o rei era o que tinha aparência forte. Era o mais forte, o maior guerreiro. Era aquele que tinha uma aparência imponente. Tinha que ser assim um rei. Tinha que ter uma aparência imponente. Tinha que ser o representante da nação. E ele tinha que representar a nação também com a aparência. Assim era como era aquela época. Vamos voltar para Davi. Lembrando da pergunta: o que tem real interesse? O que tem real valor para Deus? O que é que tem real valor para Deus? Voltando para Davi. Entra Samuel na casa de Jessé. A Bíblia diz somente isso: foi a Jessé o belemita, Jessé de Belém. Olha a diferença do pai de Davi
Começa agora a diferença do pai de Davi para o pai de Saul. O pai de Saul diz que era rico e tinha influência, ou seja, era respeitado e tinha dinheiro. Isso já fazia com que a população aceitasse. Olha só a aparência. Olha a aparência. Pai de Jessé, nada, só belamita, de Belém. Só fala da cidade dele. Aí vem a aparência de Davi, ruivo, um menino, com os olhos brilhantes, uma aparência boa, bonita, mas nada. Ele não tinha aparência real. Ele não era alto, não era forte, não era sisudo, não era guerreiro, não era imponente. Se ele entrasse aqui, não chamaria a atenção de ninguém. Se Saul entrasse aqui hoje, todo mundo olharia para trás, e se ele passasse por aqui, as pessoas ficavam assim, olhando pela sua imponência, pela sua aparência. Davi não tinha imponência e não tinha aparência que chamasse a sua atenção. Pelo contrário, provavelmente os estudiosos diziam que a sua aparência era uma aparência de um garoto angelical, de um garoto, de um menino diferente da sua época. Ele era tão diferente que não tinha na aparência que os chamasse atenção, que quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel diz: Deus me mandou aqui ungir um rei. Lembra da pergunta: o que é que tem real valor para Deus? Lembra da pergunta. Samuel chega e diz: vim aqui ungir um rei entre os teus filhos. Aí chega os filhos de Jessé. Entra o primeiro, forte, grande, cara de guerreiro, o próprio profeta, o homem de Deus. Olha para esse garoto Samuel, olha para esse garoto, para esse rapaz, para esse homem e diz: certamente esse é rei, é ele. Aí ele leva uma resposta de Deus: Samuel, você está olhando para a aparência, eu olho outra coisa. Samuel, a aparência dele para mim não serve. Rejeitado. Aí Samuel diz: não é esse. Jessé manda vir outro filho. Aí chega outro filho. Aí quando chega outro filho, aparência de guerreiro, aparência de homem sisudo, forte, aparência real. Aí Samuel diz: ah, era esse. Esse tem um porte maior do que o primeiro. Aí Deus diz: não é. Entra o outro, e Deus diz: não é. Davi nem lembrado foi. Por que Davi nem lembrado foi? Porque ele não tinha características de um rei. Nem lembrado foi Davi. Nem entrou na lista do pai. Chegou a acabar os irmãos e ele não estava na lista do pai. Samuel se irrita e diz: não, algo está errado. Acabaram os teus filhos? Acabou, porque tem algo errado. Deus falou para mim que um dos teus filhos será rei. Acabou os teus filhos? Como Davi era um menino de aparência comum, de aparência angelical, não tinha aparência de guerreiro, não tinha aparência de um homem sisudo que se entrasse aqui ninguém olharia para ele. Ele grita: acabaram os teus filhos? Ele diz: tem Davi. Manda chamar. Aí vem Davi, pequeno, ruivo, olhos brilhantes, aparência angelical, nada a ver para um guerreiro, nenhuma característica de um guerreiro, nenhuma característica de um homem imponente que era necessário para um rei. Assim que ele entra, o Senhor diz: pode ungir ele. O que é que tem real aparência para Deus, gente? O que é que tem real valor para Deus? O que é que tem real valor para Deus? É a sua aparência? É ou não? Não. O que é que tem real valor para Deus? Não é a aparência. O que tem real valor para Deus é o que está aqui dentro. A Bíblia Sagrada diz pelo profeta Isaías que Jesus Cristo, o Nazareno, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nenhuma beleza nele tinha que o admirássemos. Homem semblante de dor, rejeitado entre os homens. Se Jesus entrasse aqui,
seria igualzinho ao rei Davi. Ele não chamaria atenção na sua aparência para ninguém, igual o rei Davi. Voltando para Saul, um homem alto, forte, sisudo, de boa aparência. O que é que Deus disse para Saul? Eu te rejeitei porque tu és um desobediente. Levantei para mim um novo rei, um homem segundo o meu coração. Isso quer dizer, levantei um homem sensível à minha voz. Levantei um homem que vai me obedecer. Levantei um homem com humildade de coração. Encontrei um homem que realmente fará a minha vontade. E não você, grande, bonito, imperoso, porém desobediente, que faz somente a sua vontade. E Saul foi rejeitado e Davi foi escolhido. Aparência, Deus não olha. Coração, Deus olha. Se nós olharmos para os ídolos do mundo, todos eles têm aparência chamativa. O homem gosta de ser atraído pela aparência. Se olharmos para o ídolo do mundo, todo com aparência chamativa. Eu não posso dizer que nós estamos sendo gravados, mas o último que morreu aí, num quarto de hotel, ídolo de uma garotada, aparência chamativa, uma vida que chamava atenção pela sua aparência, dentro de um quarto de hotel, vivendo numa orgia de drogas e bebidas e mulheres, e a sua esposa no quarto do lado, sem saber de nada, e ele no quarto vivendo uma luxúria, e ele despencou do lado não sei quantos andares daquele apartamento, daquele hotel. O mundo procura aparência, seguidores das aparências. Se você olhar para os youtubers, todos eles com aquela aparência, ninguém sabe o que está aqui dentro, só querem ver a aparência. O mundo procura aparência, Deus procura o coração. O mundo procura o que vê, Deus não procura o que vê, Deus procura o que está dentro, Ele olha por dentro. É diferente. O que tem real valor para Deus não é a sua aparência. O que tem real valor para Deus é o seu caráter. É o que tem real valor para Deus, é o que está dentro do seu coração. Isso sim é o que tem real valor para o Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus escolhe um homem segundo o coração dele. A pergunta é: pastor, eu fui um drogado, eu fui um mentiroso, eu fui um bebarrão, eu fui um egoísta, vivi na luxúria, eu vivi nas orgias, eu fiz tudo o que não presta. Será que eu posso dizer um dia que eu poderei me tornar um homem segundo o coração de Deus? Será que eu posso um dia me tornar um homem segundo o coração de Deus? Mas a minha vida para trás, ela é terrível. Tudo que não presta, eu fiz. Mesmo assim, será que dentro do meu coração tem espaço para eu me tornar um homem segundo o coração de Deus? Tem. Depende de cada um de nós. Amém? Depende de cada um de nós. Será que eu posso me tornar um homem segundo o coração de Deus? Amém? Quais critérios Davi carregou no seu coração? Para a gente, nessa introdução desse domingo, a qual fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Quais critérios ele tinha? Era a aparência? Não, de forma alguma era aparência. Até porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir Deus escolhe as coisas que nada são para confundir as que são. Deus escolhe os rejeitados, aqueles que ninguém dá nada, para derramar o seu poder. Essa era a história de Davi. Escolheu um menino de aparência angelical, excluído da família, que ninguém dava nada, e transformou num grande rei. E 66 capítulos da Bíblia Sagrada foram direcionados para a história dele. E 59 referências do Novo Testamento foram direcionadas para ele. E ainda diz mais: Jesus veio da raiz de Davi. Olha só, um menino
de nenhuma aparência. Assim é a nossa história também. Deus escolheu a nós. Amém? Você crê que Deus nos escolheu? Mas não foi pela sua aparência. Foi para derramar a glória dele na sua vida. Foi para demonstrar o poder dele na sua história. Não foi pela sua capacidade, porque nós não tínhamos. Foi para derramar sobre você o poder de Deus, para que as pessoas vejam o poder dele agindo no pior dos pecadores. Vocês estão me entendendo, gente? As pessoas olham e dizem: ex-embriagado, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituto, ex, porque o poder de Deus foi derramado. Essa é a nossa história, muito parecida com a história de Davi. Para que o poder de Deus é derramado sobre nós? Para que a glória seja dele. Você não tem poder para nada, eu não tenho poder para nada, a glória é dele. O que Deus nos transforma é para a glória dele. Tudo que acontecerá conosco, se a gente permitir, é caminhar no novo de Deus, no tempo de Deus, e todas as bênçãos que virão para a glória dele. Para a glória dele, amém? É assim que Deus faz. Ele escolhe os ninguéms para transformar nos alguéms. Nós éramos os ninguéms. Geralmente, e a maioria que eram os ninguéms também da família, que hoje são os alguéms, que o telefone toca, as mensagens chegam e diz: ora por mim. Não é assim que acontece hoje? Ora por mim. Ora por mim, vem me visitar. Os ninguéms excluídos, o telefone toca e diz: vem me visitar, estou precisando tanto de uma palavra. É assim que Deus faz. Pega os ninguéms e transforma nos alguéms. Amém, irmãos? Quais características em Davi? Quais as características que Davi, que fez ele ser um homem segundo o coração de Deus? Trazer aqui algumas. Amém? Vamos lá. Primeiro, Davi, ele era sensível às coisas de Deus. Davi, ele era sensível às coisas do Senhor. Nós vamos ver durante toda a história que quando Davi pecava, rapidamente ele retornava para o caminho correto. Ele era sensível às coisas de Deus. E quando Davi pecava, ele, por ser tão sensível, ele não ficava teimando, insistindo no pecado e no erro. Não, ele na mesma hora, ele se arrependia, rasgava as suas vestes, retornava para o prumo de Deus e caminhava no seu tempo. E mais um detalhe: ele não retornava para aquele pecado, porque ele era sensível. Ele era sensível à voz de Deus. Era uma característica que Deus viu naquele pastor lá no deserto, solitário, sensível à voz de Deus. Tanto é que ele lá naquele deserto, com aquelas ovelhas, ele compôs lindos salmos, porque ele era sensível à voz de Deus. Pastor, eu não sou sensível à voz de Deus, mas você pode se tornar um homem ou uma mulher sensível à voz do seu espírito. Você está ouvindo Deus nessa noite através da palavra? Você está ouvindo Deus nessa noite através dos louvores? Você está sentindo a presença de Deus nesse ambiente, porque Ele está nesse ambiente? Se você está sentindo um desses três, você está se tornando sensível à voz de Deus. Mas você tem que continuar sendo sensível à voz de Deus. Davi, ele era sensível à voz de Deus. Rapidamente ele se refazia, rapidamente ele voltava ao caminho de Deus. Quando ele errava, ele não era perfeito. Se olharmos para as quedas de Davi, foram quedas pesadas, mas rapidamente ele se refazia em Deus, rapidamente ele se retornava para os caminhos de Deus, e rapidamente ele deixava aquilo ali para nunca mais voltar. Ele era sensível. Segunda característica que o transformou um homem segundo o coração de Deus, que eu trago aqui nessa noite, é que ele era humilde. Coração humilde. O que é um coração humilde? É um coração de servo. Nós somos servos do Senhor. Nós somos servos de Deus. Nós não viemos aqui por vir para este mundo. Nós viemos aqui para ser servos do Deus Altíssimo. Nós viemos aqui para servir a sua obra. Nós viemos aqui para servir a sua vontade. Nós viemos a este mundo para servir aos desejos de Deus. Nós somos servos de Deus. Ele tinha um coração de servo. Amém? Pergunta para o seu irmão se tem esse coração de servo. Se não tem, permita Deus fazer esse coração num coração de servo.
Não é um coração de aparências. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Deus olha o teu coração com as suas atitudes. Amém? Deus olha o caráter. É isso que Deus olha. Deus olha o que está dentro de você. Amém? Um coração de servo, ele é humilde. E o servo sempre faz o que lhe manda fazer. O servo sempre faz o que lhe mandam fazer. Deus diz direita e você entra à direita. Deus diz esquerda, você entra à esquerda. Deus diz caminha e você caminha. Deus diz para e você para. Deus diz assim, vai para a esquerda, e você diz, Senhor, mas eu acho que a esquerda não é melhor, a direita é mais agradável. O servo não pergunta. Deus diz assim, faz isso na tua vida, e você diz, Senhor, eu acho que isso eu poderia fazer mais lá na frente, deixa eu agora resolver outras coisas. Servo não questiona, porque servo não sabe o que é melhor. Os servos do Senhor não sabem o que é melhor para ele, porque somos ovelhas. Quem é ovelha? Nós temos um pastor supremo que sabe a nossa necessidade, que conhece os nossos caminhos, e esse pastor supremo é que nos guia. Ovelha não pode ser guiada sozinha. Ovelha tem que ser guiada pela palavra. Ovelha tem que ser guiada por esse pastor supremo, que é o Senhor, que diz os caminhos que temos que traçar. Você é servo? Então o servo, ele faz o que lhe manda. Amém? Glória a Deus. Um coração de servo, ele não se rebela. Servo não é rebelde. Ele não se rebela. Você é servo? Então não se rebele. Amém? Um coração de servo, ele respeita as autoridades. Davi não era rei, mas ele respeitava o rei Saul. E o rei Saul estava louco, procurando até feiticeiros, tentando até matar Davi. Mas Davi respeitava autoridades, porque ele tinha um coração de servo. Você respeita autoridades? Garotada, meninada, respeita pai e mãe? Estão respeitando pai e mãe? Então vocês têm coração de servo. Ou vocês acham que vocês sabem, né? Coração de servo, amém? Um coração de servo está envolvido com fidelidade. Todo servo, ele tem um coração envolvido com fidelidade. Ele é fiel. Davi, no meio do deserto, lá no meio do deserto, ele era fiel ao seu pai, cuidando das ovelhas. Coração de servo, ele tem fidelidade. O coração de servo, ele não está preocupado para quem vai à glória. Ei, ele não está preocupado para quem vai à glória. Ele não faz uma coisa, pastor, acabei de fazer isso aqui, viu? Pastor, fui eu que fiz, viu? Ei, pastor, não esquece não, fui eu, viu? O servo não está preocupado com isso não. O servo, ele faz o seu trabalho para o Senhor e faz rápido. E quando termina, ele pergunta, tem mais alguma coisa para me fazer? Ele não está olhando para quem faz mais ou para quem faz menos. Ele sempre quer fazer. Ele não fica olhando, fulano não faz nada, Beltrano não faz nada, só eu que tenho que fazer. Não, eu tenho coração de servo. Eu quero é terminar logo para pegar mais coisas para fazer para o meu Senhor. Ele não faz preocupado em receber glória, porque a glória não é de homens, a glória é de Deus. A glória vai para Deus, e a glória é do Senhor. E um coração de servo é assim. Ele não bate no peito e diz, fui eu que fiz. Ele faz, simplesmente diz, glória a ti, porque tudo foi o Senhor na minha vida, tudo será o Senhor na nossa vida. É assim, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Pergunta, você tem coração de servo? Vai, pergunta aí, tem? Tem ou não tem? Se tem, se não tem, comece a pedir a Deus para Ele tratar isso. Qual é o objetivo do servo? Qual é o objetivo do servo? Qual é? Do coração de um servo? Dar glória ao seu Senhor. Glorificar ao seu Senhor. É o objetivo do coração do servo. As suas atitudes hoje glorificam o seu Senhor? A sua maneira de viver hoje dá glória a Deus? Se não, é tempo de retornarmos, é tempo de nos reconstruir, é tempo de pedir ao Espírito Santo para fazer novas coisas em nossa vida, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança. Amém, gente? Olha outra característica importante, viu? Uma outra característica que fez Davi o segundo coração de Deus
Salmo 78, versículo 70 diz: escolheu o seu servo Davi, tirou do aprisco das ovelhas. Olha, falando de Davi, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Olha o salmo dizendo que Deus tirou Davi do pastoreio das ovelhas do pai para ser o pastor de Israel. Como ele cuidou de Israel, e de coração íntegro Davi pastoreou. Qualidade de um coração que se encontra, Deus viu em Davi integridade. Ele tinha um coração sensível, ele tinha um coração humilde, e ele tinha integridade no coração. Integridade no coração é ser fiel quando ninguém está vendo. Integridade no coração é ter caráter quando ninguém está vendo. Ser íntegro na minha presença, na presença dos seus pais, na presença dos seus líderes, na presença do seu cônjuge, na presença das pessoas que você ama, na presença dos seus amigos. Ser íntegro nessa presença é tranquilo. Caráter é você ser íntegro, honesto quando ninguém está lhe observando. Davi, ele era íntegro sozinho. Ele vivia sozinho no deserto, cuidando das ovelhas, e naquela solidão, ele era íntegro. Quem você é quando ninguém está te vendo? Como você se porta quando não tem ninguém te observando? Isso demonstra a sua integridade. Como está a sua integridade? Como a minha esposa falou hoje, assim que entrou no carro e disse para mim: duro foi esta palavra que pregaste de manhã, uma palavra pesada. Mas eu pergunto novamente nessa noite: aonde está a sua integridade? Quando você está na sua solidão, quando não tem ninguém lhe observando. Isso demonstra o seu caráter, isso demonstra a sua integridade. E Deus viu isso em Davi, ninguém vendo ele. Aliás, ele tinha uma vida solitária, e diante da sua vida solitária, ele era honesto. Vocês estão me entendendo, gente? Pastor, eu quero chegar nesse coração. Esse é o intuito da mensagem. Você rasgar o seu coração, pedir para o Espírito Santo trabalhar em você, permitir que todo mal que lhe envolve, lhe perturba, seja derramado o sangue de Cristo sobre isso, através do arrependimento, através da palavra da fé, através da mudança da sua atitude. Esse é o intuito da mensagem. Deus quer nos transformar em um coração segundo Deus, para podermos viver no tempo dele, caminhando caminhando no novo de Deus em toda a nossa história. Porque o tempo de Deus, como nós vimos em outras mensagens, é o momento mais feliz de nossa vida. O momento mais feliz da sua vida é o momento onde você estiver fazendo a vontade de Deus. O momento mais triste da sua vida é o momento que você está fazendo a sua vontade. O momento mais belo, mais colorido, mais prazeroso é o momento onde você faz a vontade de Deus. Isso sim é caminhar no novo de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Um homem e uma mulher de Deus. O que mede um homem e uma mulher de Deus? Existe um medidor para saber o que nos mede, se nós somos homem ou mulher de Deus. O que mede um homem ou uma mulher de Deus é o que ele faz na solidão. Não tem ninguém por perto, bora se levantar para orar. Você se levanta para orar na sua madrugada, onde todos estão dormindo. Isso está medindo quem você é. Não tem ninguém lhe pedindo para isso. Você pega a Bíblia, vai ler a palavra do Senhor. Não tem ninguém pedindo para você fazer isso. Você sente essa vontade? Isso vai medindo quanto você é homem ou mulher do Senhor. E também vai medindo o quanto nós precisamos melhorar e deixar Deus trabalhar em nós e nos modificar para sermos este homem, essa mulher de Deus. Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Concluindo, 6 minutos. Você sonha, ou se não sonha, eu quero convidar você a sonhar novamente. Se você sonha com coisas grandes na sua vida, quem sonha sinceramente, seja audacioso. Você sonha com coisas grandes na sua vida? Pronto. Aí a outra pergunta: quem já sonhou com coisas grandes na sua vida, que não sonha mais? Que não sonha mais.
Muito bem. Aleluia. Duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Seja íntegro, honesto de caráter como Davi era, nas pequenas coisas. Davi ele não subiu o trono. Antes de subir o trono, ele cuidava de ovelha. Ele estava nas pequenas coisas. E nas pequenas coisas ele era íntegro. Ele não saiu daqui e se tornou o grande homem, o grande rei de Israel da noite para o dia. Não. Ele era íntegro nas pequenas coisas. Olha o que diz Mateus 25, 23. Muito bem, servo. Olha a palavra servo, que serve ao Senhor e não a si próprio. Servo que serve ao Senhor e às vontades do Senhor e os sonhos do Senhor e não os seus sonhos. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. O pouco que eu te dei, você permaneceu fiel. Deus dá a todos nós. Ei, Deus nos entrega a todos nós pouco. E nos observa. E nos observa. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Como você foi fiel no pouco, é meu servo, eu o porei sobre muito. Davi foi fiel no pouco. Deus o colocou sobre muito. Todos os homens que foram fiel no pouco, Deus o elevou a um lugar maior. Se você sonha em coisas grandes, seja fiel num pouco, sabendo que a sua posição é de servo. É de servo, fazendo a vontade do teu Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se você pensa, presta atenção, se você pensa em algo grande, pensando em algo grande, vamos lá, pensa no estádio grande, a gente pensa em quê? Um estádio de futebol, a gente pensa em quê? Um estádio grande, pensa em quê? Maracanã. Pensa no estádio de futebol grande, Maracanã. Aí você diz, onde eu quero chegar? Algo grande, Maracanã. Essa é a tua vontade? Amém. Vou te dar uma dica. Se você for fiel no pouco, você não chegará no Maracanã. Você chegará a algo 10 vezes maior do que o Maracanã, porque o que Deus faz é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque senão Ele não seria Deus em nossas vidas. Mas só acontecerá com os servos, e aos servos fiéis no pouco. Vocês estão me entendendo? Aos servos fiéis no pouco. Porque se no pouco você não demonstra fidelidade, não conte com Deus. Porque você não vai ter o muito de Deus. Porque o pouco você jogou fora. O pouco você não ligou. O pouco você não deu nem aí. Não, mas isso aqui é simples demais. Seja simples, porque o Cristo que nós servimos, Ele era simples. O Cristo que nós servimos, Ele lavou os pés dos discípulos. O Cristo que nós servimos, ele vivia uma vida simples, mas a palavra de Deus diz, por ele ter sido servo do seu Pai, ele se assentou nas regiões celestiais, e tudo está abaixo dos seus pés, e tudo está abaixo do seu nome, e a Bíblia ainda diz que todo joelho vai se prostrar a ele, e toda língua vai confessar o nome dele. Mas ele foi simples e fiel na sua caminhada. Amém, gente? Primeira dica. Segunda dica, 1 minuto para a gente encerrar. Deus não tem o hábito, a não ser algo extra, mas Deus não tem o hábito de nos entregar tudo que Ele planejou para nós assim, ó. Ele não tem esse hábito. Ele não trabalha assim. Você vai sendo tratado pelo Espírito Santo e Ele vai lhe entregando. Você vai sendo tratado pelo Senhor e pela sua palavra, Ele lhe entrega mais um pouquinho. Você vai caminhando na sua presença com fidelidade e com honestidade e buscando a sua presença. Eu tropecei.
coração sensível volta para o caminho rapidamente. Aí você volta para o caminho e continua a caminhada, assim como Davi era. Aí o que é que acontece? Deus entrega mais. E Deus vai entregando devagar, progressivamente, na medida que você vai crescendo, na medida que você vai progredindo, na medida que você vai se colocando na presença dele com fidelidade, ele vai te passando, ele vai te entregando. Então tenha paciência, seja fiel no pouco. Davi foi ungido rei, um garoto, mas ele só se tornou rei depois de homem, e depois de homem vivido, e depois de se tornar um guerreiro, vencedor de muitas batalhas, é que ele se tornou um rei. Foi caminhando como servo na presença de Deus, dia após dia, morando em cavernas. Nós vamos ver tudo isso. Morando em cavernas, passando aflições, mas mantendo a sua posição de servo, mantendo a sua fidelidade a Deus. E assim Deus o estava preparando para entregar coisas maiores. Você crê que Deus escreveu uma linda história para você? Você crê de verdade? Ou já esqueceu disso? Porque o Espírito Santo nessa noite quer te lembrar que Ele escreveu uma linda história para todos nós. Porque nós não servimos a um Deus injusto. Nós não servimos a um Deus que escreve coisas boas para um e coisas más para outros. Nós servimos a um Deus que é o justo de toda a terra. E Ele tem o melhor para cada um dos seus filhos. Basta nos colocarmos na posição de servos e obedecemos a sua vontade. Não com perfeição, porque ninguém é perfeito. Não saia daqui pensando, e agora o que será de mim que eu não sou perfeito? Não se frustre, seja ser humano, mas seja um ser humano buscando ser servo todos os dias da sua vida, buscando fugir do mal todos os dias da sua vida, sensível à voz da palavra, sensível às coisas de Deus, e aguarda que Deus te colocará em coisas maiores. Aguarda. Você crê? Se você crê, fique de pé em nome de Jesus.